ainda não tem ele com nós e Vítor Hugo Fortes com nós na história, que assim. Exatamente, mas com cheiro para Vitocas, a gente aproveita para pôr-lhe uma pergunta que é, Vitocas, como editor desportivo, pode falar no que planos de trabalho durante todo esse tempo de transmissão da Copa do Mundo? Exato, a Copa do Mundo traz grandes desafios, porque primeiro é feito primeira vez num país árabe. É a primeira vez num país árabe, primeira vez num país de Médio Oriente. E país mais pequenote que já recebe mundial de todos os tempos, portanto. No entanto, pequenote tem espaço em questão geográfica. Quilómetros quadrados, 11 mil e tal. De que esse país que já recebe mundial, que os grandes países, Estados Unidos, mesmo Coreia, Japão, Qatar é muito mais pequenote que tudo isso em termos de dimensão. No entanto, é o mundial mais caro que sabem tem de sempre. Brasil já tinha passado todo o orçamento, alguém fletou, mas de repente acho que Qatar facilmente passa aquele nome. 3, 4 vezes riba aquele que o Brasil gasta. No entanto, eles fazem menos estádio que os outros. Isso pressupõe que esse estádio vai ser estádio de top. Altamente apetechado. Qatar é um país bastante quente, temperaturas elevadas. Que é um ponto próprio. Ar-condicionado são instalados. Que é que é interessante, que queria pegar nele. Instalado, grande parte daquele valor investiga tudo o modo ser. Ar-condicionado está instalado em tudo que é estádio, grandes ar-condicionado com grande potência. Estádio com capacidades de quase perto de 70 mil. Exato, e basta num clima ameno dentro do estádio, pensava que num jogo de NBA. 22 graus que é Exato, portanto, o mesmo jogador está a jogar num ambiente talvez mais ameno, que tem tanto calor como era esperado, fazer agora no inverno, digamos assim, por causa do sol realmente, mas a estrutura que Qatar tem, a capacidade financeira que eles têm, te permite fazer essa exuberância, digamos assim, de jogar debaixo de ar-condicionado num estádio open space. Agora, vou como atleta também, e para a experiência e o percurso, não tem que pôr essa questão que tem a ver com, para primeiro vez, Copa se ser realizado. Claro, mas para uma questão climatérica e também que verão na Qatar ninguém quer apanhar, por isso é só nem inverno, entre aspas. Inverno, uma temperatura de 38 graus, 40 graus facilmente na Qatar. Agora, a hora que no hoje, está acontecendo no meio de calendário de campeonatos de países. E que ela que está põe em causa e chanfla desempenho e qualidade desse Copa? Creio que está põe em termos de qualidade, só que está boa pensa quando está fazendo o CAN de futebol na janeiro é um bafafá por parte de equipas da Europa que liberta jogadores para participar na CAN porque está compromete esse plantel. Repara, até Rio Ave na Portugal critica que 12 jogadores dissesse foi chamado para a seleção de Gana. Enquanto devia ficar contente, mas se o jogador está valoriza mais ainda durante o Mundial, eles acham não, mas que devia chamar esse jogador para coisa. Quanto mais se for porque é para o Mundial, se fosse para CAN seria o bafafá ainda maior, porque equipas europeias pensam nesse e a África pensa que está conta como nada, entende? Mas na Mundial então teve uma abordagem diferente. É diferente porque eles mandam suspender campeonatos na tudo. Então teve uma falta de coerência relacionada enquanto na CAN está a fazer aquela suspensão de campeonatos para jogar do CAN, nem que as outras coisas. Porque o Mundial realmente é Mundial, portanto está num outro nível. Mas um facto interessante que Qatar se acontece na Qatar é que o governo de Qatar se contrata pessoas para servir de figurantes para ser adeptos de X equipa. Para instar. Enquanto, não só para instar, enquanto está nesse processo ali, aquela parte de gente que chega no país, também botou já... Não tem aquele aqui hoje uns indianos que chegam para o Brasil? Indianos que têm imigrado, indianos na Qatar, recebem dinheiro para vestir camisola de Portugal, de Inglaterra, de Brasil. Para fazer acolhimento. Para fazer de figurantes. Para coisa. Um facto incrível agora que, como é um país árabe, quase mulheres que podem estar naqueles ambientes lá. E a maior parte são homens que estão naqueles... Portanto, tipo que os brasileiros que podiam estar na seleção do Brasil, que está. Porque são homens que foi contratado para fazer no apoio. Sim, alguém chega no aeroporto, está só uma claque de Inglaterra, mas só rapaz de Índia. E porque estou num loiro, é só alguém morrer. É curioso. É curioso. Para mostrar dinheiro que eles têm para fazer aquilo ali.
Não pode então falar que ele é um mundial atópico do que ele é, para tudo aquele. Exato, e acaba por ser diferente, porque Qatar não é um país, é como um país tradicionalmente com o futebol, porque Qatar o futebol já tem muito tempo que eles investem no futebol. Kaloishi, não sei, meninas jogam na Qatar, Guardiola joga na Qatar, Zé Piguita joga na Qatar, cabo-verdianos. Mas um facto interessante, não tem um cabo-verdiano que é capitão de Qatar. Já sabia, cara. Um cabo-verdiano, nascido na Cabo Verde, filho de pais cabo-verdianos. Está jogando aí, ele é capitão de Está jogando na Qatar, ia jogar no Portugal, mas vai para Qatar. Hoje ele é capitão de Qatar. Ele liberta na China. Eu estou chamando Rorro. Ok, ele liberta na China. Sim, ele é capitão de Qatar. É um facto interessante que Cabo Verde acaba passando ao Mundial de uma forma incrível como capitão de país anfitrião. Ele é capitão de seleção. Seleção de Qatar. Portanto, Cabo Verde está no Mundial. Querendo ou não, Cabo Verde está no Mundial. Mas falando de televisão de Cabo Verde em relação a esse Mundial, é mais um Mundial que não sabemos ter. Acima de Tony Flá, Cabo Verde sempre apresenta o Mundial. Nunca deixa de apresentar esse grande momento de futebol. E não também tem transmissões 28 jogos. Durante os jogos, não também tem antes de jogos, primeiro naqueles jogos de tarde, não também tem 15 minutos antes, também tem um painel que não também lança jogo, também traz convidados, treinadores de futebol, pessoal que está com que já joga na Qatar, no caso de Kaloishi, de Zé Piquita, também traz Nathaniel Pires, também traz Flávio Monteiro, treinadores também de equipas de que também colabora na análise também daquela parte, dando aquela visão mais técnica, mais tática. Ao intervalo também não está aborda um bocado de jogos. E na final do dia, todo dia 23 horas, 11 horas de noite, não também tem um pequeno resumo que o próprio FIFA te manda já tudo feito, também com o flash interview, um resumo alargado, de que os outros jogos se nunca transmite, também com o flash interview e com outros assuntos. Que é conteúdo que alguém pode usar e bater. Que cada pode ter cobertura. Quem tem contrato de exclusividade recebe aquele pacote de cerca de 20 minutos de conteúdo. Entende? Tudo dentro daquele pacote que não também reproduz, não também dá tratamento jornalístico naturalmente, para não saber aquele que te interessa mais aos cabo-verdianos ou não. E 11 horas da noite, tu também tem aquela coisa com a edição e a apresentação de André, para não levar tudo cabo-verdiano, tudo o que se acontece, não, para nunca ficar só para aquele um jogo. E aquele mesmo conteúdo está a ser reaproveitado nos serviços noticiosos de Jornal da Tarde, Jornal da Noite, Show da Manhã, se quiser também não pode dar as coisas. Naturalmente. É inevitável, para não aproveitar esses 30 segundos que faltaram, Vitor, é inevitável. Tem que perguntar, não sabe uma boca tem favoritos, para já como jornalista Bucaribe nem me posiciona, mas como adepto e como amante, ou pelo menos como alguém que já consta também de desporto mundial, e qual que é os grandes favoritos para meias finais e final? Que botaste aqui a cabeça e analisando esse histórico e percurso, não sei, mas futebol é futebol, joguei dentro de 4 linhas na 90, mas qual que é mais provável lista de finalistas? Tem um supercomputador que sempre está a fazer previsão e da Alemanha como campeão. O computador sempre é mais na dados, está a recolher antigos campeões, está a jogar estatística, está a Alemanha sempre é a Alemanha, embora nos últimos tempos a Alemanha que tem estado com grandes nomes, tinha um Bez Matthaus, Klinsmann, que era para assim, mas tem grandes jogadores. Tem um sistema de coletivo que tem estado a funcionar. Exato, muito forte e tem bons treinadores e que ela é sempre a Alemanha. A Argentina também é uma equipa que é de que esse candidato, e tem Messi, e embora Messi que seja ser total máxima forma, digamos, que seja 30 e tal anos, mas sempre atrás tem novos jogadores que têm quadra muito bem. Di Maria ainda está lá, não tem Enzo de Benfica, não tem outros jogadores grandes de Argentina, não tem o Brasil com o Neymar, com o rapaz que está jogando também tudo na Europa. Portugal, embora está dado muito como favorito, Portugal só fornece grandes jogadores para grandes equipas da Europa. Mas tem individualidade na Turquia, a seleção não tem França, com o Mbappé, com tudo que é rapaz lá. Portanto, Simão Flor vai ser um mundial bastante competitivo e é difícil. Minha parte, a minha tubarão azul, nunca tem outra seleção, mas a minha parte ainda espero que seja um bom futebol, que tenha qualidade. Mas para chegar a meias finais, é que acho que vai ser mais ou menos que ali. E Senegal, que é uma equipa que está mais próxima dele, dentro do que estudo, não apoia mais esse Senegal, pela proximidade, pela amizade, que entende também com o senegalês na Cabo Verde, e tudo aquela amizade que não tem, e me apoia esse Senegal. E se Sadio Mané estiver a 100%,
sim, com saúde, health, como americanos estão a falar, 100%, talvez que o Senegal pode fazer alguma outra coisa, mas a gente torce sempre para equipas africanas, a gente espera, mas não tem alguma equipa africana nas meias finais, e por que não, na final, muito bem. E em cima Samuel Eto'o, a final vai ser entre Camarões com o Senegal. O maior sonho de africano seria que lá, nunca te pode estender mais nossa conversa, mas você pode hoje com mais detalhe, mais alongamento sobre essa questão na programa desportivo que também cobre a Copa do Mundo através da televisão de Cabo Verde, com a edição desportiva de Vitor Hugo Fortes, Vitocas, e a apresentação semifinal de André Brito. Também ser um bom momento. Não te agradeço, Vitor Hugo, por estar ali na estúdio conosco, a partilhar qualquer planos para durante a emissão, durante um mês quase de 28 dias, é quase um mês, não pode falar, de emissão de Mundial. Nesse que já não falei, é um Mundial atípico, daquele que normalmente pode ser que já não conceba num país diferente, de cheio de calor, no deserto, muitas outras informações que já não fala ali dele.